Olá, tudo bem com você? Eu sou Ivan Lima e vou tratar de um tema polêmico. Pode parecer maluquice, mas acredite, muita gente diz que algumas passagens bíblicas podem ser explicadas por alienígenas ou OVNIs. Hum? Será? De fato, essas teorias podem até fazer sentido se levarmos em consideração que tudo se trata de interpretação. Sendo assim, muitas pessoas do ramo da ufologia acreditam que a Bíblia está repleta de interação entre humanos e extraterrestres. Embora não existam provas concretas que confirmem essas afirmações, não podemos discordar que as interpretações são fascinantes. Por exemplo, em todo o Êxodo, o segundo livro da Torá e o segundo da Bíblia hebraica, conta a história de como os israelitas deixaram para trás a escravidão no Egito. E várias passagens desse livro podem ser interpretadas como intervenção extraterrestre. A coluna de fumaça de dia e a de fogo brilhante à noite que guiou o povo de Israel pelo deserto sem fim pode transmitir uma ideia de ser uma espécie de guia alienígena. No livro, ainda é citado um maná, um alimento produzido milagrosamente que foi fornecido por Deus ao povo que acabara de sair do Egito, liderado por Moisés, durante toda a jornada no deserto rumo à Terra Prometida. Para os teóricos da conspiração, é muito mais óbvio que quem fornecia esses alimentos eram os alienígenas. Após a chegada dos israelitas ao Monte Sinai, Moisés, ele é instruído a subir ao topo da montanha para se encontrar com Deus. Um momento que muitos afirmam ter havido interação e influência entre seres humanos e uma raça extraterrestre. E foi neste encontro, seja com Deus ou com uma raça de seres de outro planeta, que surgiram as famosas tábuas de pedra sobre as quais foram escritos os 10 mandamentos. E quanto aos anjos de Sodoma e Gomorra, em Gênesis, por exemplo, todo incidente pode ser um relato de uma tecnologia nuclear avançada, sendo usada para acabar com 2 cidades pecaminosas. O versículo 28 do capítulo 19 descreve como Abraão vê a cidade em ruínas. Ele olhou para baixo, para Sodoma e Gomorra, para toda a planície da terra e viu uma fumaça densa subindo, como a fumaça de uma fornalha. Pode parecer loucura, eu sei, mas isso poderia facilmente ser a descrição de uma explosão nuclear. Além disso, se isolarmos alguns dos versos que falam dos anjos que visitam Ló, é fácil identificar como eles podem ser interpretados como extraterrestres que carregam consigo algum tipo de arma tecnológica. Depois que Ló leva os anjos para a casa dele, uma multidão cerca a propriedade, exigindo que os anjos sejam levados até ele. Ló implora pedindo para que deixem os seres angelicais em paz e chega a oferecer suas 2 filhas em troca. Conforme a multidão começa a entrar à força na residência, os versículos 10 e 11 do capítulo 19 falam de como os anjos cegam as pessoas e impedem que elas entrem na casa. O trecho diz o seguinte: mas os homens lá dentro estenderam a mão e puxaram Ló de volta para dentro de casa e fecharam a porta. Em seguida, eles atingiram os homens que estavam na porta da casa, jovens e velhos, com cegueira, de modo que eles não puderam encontrar a porta. Pode ter sido apenas um poder sobrenatural que Deus deu aos anjos, não é? Claro, mas convenhamos que também poderia ser uma tecnologia muito avançada que apenas uma sociedade bem à frente do nosso tempo fosse capaz de criar. Temos também a história da escada de Jacó. Essa passagem tem muitas interpretações, mas basicamente conta a história de Jacó que fazia uma viagem rumo à cidade de Harã. Quando parou durante a noite para descansar, ele teve um sonho. Anjos de Deus, que estavam subindo e descendo uma escada que ligava a terra ao paraíso.
Enquanto Jacó observava os anjos, uma voz soou e ele pôde ver que Deus estava acima dele nos céus. O Senhor instruiu Jacó a se espalhar para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Ao acordar, o homem parece questionar se o sonho era real quando pensa o seguinte: certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia disso. Estranho? Bom, talvez. Tudo depende da maneira como você interpreta. As teorias da conspiração sugerem que os anjos de Deus eram, na verdade, extraterrestres que abduziram Jacó, falando de forma completamente hipotética e sem querer ofender a fé de ninguém. Mas você já parou para pensar que esses anjos, na verdade, pode ser alienígenas que há anos nos observa e dá sinais sobre o que devemos fazer? Como eu disse no começo do vídeo, essas teorias são completamente malucas. Mas, ao mesmo tempo, não podemos afirmar que elas não fazem sentido. Já na passagem que conta que Elias foi para o céu em uma carruagem de fogo, nada mais é, para os teóricos da conspiração, que uma nave alienígena que abduziu esse homem. O principal argumento que supostamente confirma essa interpretação é o fato de terem usado o termo carruagem de fogo, pois era a única descrição disponível para aqueles que testemunharam esse episódio. Considerando que há uma quantidade assustadora de que foram relatados diversos casos de luzes estranhas ou naves brilhantes, não é absurdo pensar que esse episódio nada mais foi do que a visualização de um OVNI. Talvez as pessoas que presenciaram o ocorrido só sabiam descrever algo assim como uma carruagem. E talvez o fogo fosse a propulsão usada pela espaçonave. Assim como os outros casos que eu citei, essa ideia parece apenas uma teoria sem pé nem cabeça, não é? Mas também não pode ser completamente descartada, hein? No capítulo 5 do livro de Zacarias, também há uma passagem que parece ser a descrição de um disco voador. Na ocasião, Zacarias diz algo como: o comprimento é de 20 côvados e a largura de 10 côvados. Para quem não sabe, o côvado era uma medida de comprimento usada por diversas civilizações antigas e era baseada no tamanho do antebraço, da ponta do dedo médio até o cotovelo. Essa descrição de Zacarias já foi interpretada como o avistamento de um OVNI por vários estudiosos, principalmente porque o personagem bíblico diz que, em certo momento, olhou para o objeto estranho que parecia um rolo voador. Embora seja difícil dizer que a descrição de um antigo pergaminho seja uma percepção de OVNI, quando analisamos relatos de objetos não identificados em forma de charuto ou rolo, como disse Zacarias, também não podemos descartar essa ideia, já que teria o mesmo formato de outros avistamentos. Independentemente do que foi, as medidas citadas no texto são de algo grandioso que voava pelo céu. E nem os feitos de Moisés escapam das teorias envolvendo OVNIs, né? Antes de Moisés liderar o êxodo, ele teve que libertar o povo hebreu, que era escravo no Egito. E como você deve saber, há uma parte dessa história que esse grande líder dividiu o Mar Vermelho e permitiu que os israelitas cruzassem em segurança enquanto fugiam dos soldados egípcios. Muitos teóricos não têm dúvidas de que o próprio êxodo foi guiado por inteligência alienígena. Então talvez não seja surpresa que eles interpretem um envolvimento semelhante na abertura do Mar Vermelho, para permitir a passagem segura de Moisés e da multidão comandada por ele. No capítulo 14 do livro de Êxodo, a partir do versículo 16, é dito que Moisés estendeu a mão, o que fez o mar recuar com um forte vento leste. É fácil entender porque alguns percebem que isso é o uso de uma tecnologia desconhecida. Na verdade,
Já surgiram diversas teorias sobre como esse fato poderia ter acontecido, principalmente como base na ideia de que o mar foi aberto a partir de um incidente meteorológico estranho. E para finalizar, caros amigos, temos diversas passagens sobre a vida de Cristo que também podem ser interpretadas de uma forma diferente do que a gente conhece. Maria, que descobriu que engravidou de forma milagrosa, por exemplo, é frequentemente vista por ufólogos como uma antiga descrição de uma abdução alienígena, como a implantação de um feto no útero da mãe do Salvador e instruções dadas a ela sobre o disfarce de Deus. Quanto à estrela que guia os 3 reis magos, essa parte claramente parece descrever outra intervenção extraterrestre. Na verdade, toda a vida de Jesus, se você quiser interpretar dessa forma, pode ser considerada como tendo sido inundada com habilidades estranhas, desde os muitos milagres que o mestre realizou até o estranho desaparecimento do seu túmulo após sua morte. Lembrando mais uma vez que a intenção do nosso vídeo não é ofender ou desrespeitar a fé de ninguém. Hein? O nosso objetivo é apenas apresentar algumas teorias diferentes das que estamos acostumados a ver por aí. Mas e você? Acha que todas essas interpretações são completamente distorcidas? Ou fazem algum sentido? Eu deixo com vocês, hein? Escrevam aqui embaixo. Eu vou me despedindo. E até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau para você.